Um avião da Indian Airlines segue sua primeira parada, aterrissando no aeroporto municipal de Imphal, em Manipur. A tripulação desse avião, com 63 passageiros, entra em contato com o Controle de Tráfego Aéreo, ATC, para informar sua localização. Em resposta, o ATC os instrui a diminuir a altitude do avião para 1,5 km. Depois disso, o piloto diz que levará o avião a essa altitude daqui a pouco e entrará em contato com o ATC novamente. Entretanto, após essa conversa, a tripulação não faz nenhuma chamada para o controle de tráfego aéreo. O ATC também tenta entrar em contato com o voo, mas não consegue localizar o avião no céu. O avião desapareceu repentinamente. Quanto aos passageiros a bordo, seu destino permanece desconhecido. Esta é uma história misteriosa sobre o voo 257 da Indian Airlines. Saber a verdade por trás dela deixará você de cabelo em pé. E hoje, neste vídeo, vamos te contar sobre esse incidente. Antes de começar o vídeo, pedimos a gentileza de se inscrever no nosso canal. A produção de cada vídeo envolve muito trabalho e despesas para pilotos estagiários, editores e roteiristas. A produção de vídeos regulares está ficando cada vez mais difícil para nós. Seu apoio significa muito para nós e nos ajuda a continuar criando vídeos informativos no nosso pequeno canal. Portanto, pedimos humildemente que você se inscreva no nosso canal agora. Talvez você se esqueça mais tarde, então clique no botão de inscrição agora. Muito bem, vamos começar o vídeo agora. Naquele dia, 16 de agosto de 1991. No aeroporto internacional Netaji Subhas Chandra Bose, em Calcutá, um avião estava se preparando para decolar pela manhã. Naquela época, esse aeroporto era chamado de Aeroporto de Calcutá, enquanto o nome Netaji Subhas Chandra Bose foi dado a ele em 1995. O voo 257 da Indian Airlines deveria ter feito uma parada no aeroporto municipal de Imphal, em Manipur, antes de chegar ao seu destino final no aeroporto de Dimapur, em Nagaland. O voo deveria usar um avião Boeing 737-2A8, que estava a serviço da Indian Airlines desde 1977. Até o momento desse voo, nenhum problema ou mau funcionamento tinha sido observado nesse avião. Todos os 63 passageiros embarcaram no avião na hora certa, incluindo o ex-vice-ministro-chefe de Manipur, Eriban Tompok, e o ex-ministro da Educação, Kei Shambira. O comando desse voo estava nas mãos do capitão Sekar Helter, de 37 anos, que tinha 3.000 horas e 783 horas de experiência de voo, incluindo 2.000 horas e 369 horas de experiência no Boeing 737. Para ajudá-lo na cabine de comando como copiloto havia um jovem e novo piloto, o capitão Roy Chadowhiri, de 26 anos, que tinha 1.647 horas de experiência de voo. Além do capitão e do copiloto, havia também 4 tripulantes de cabine a bordo do avião, juntamente com os 63 passageiros. Depois de cumprir todas as formalidades dentro do prazo, o piloto liga os motores do avião. Ao concluir o processo de decolagem, o avião sai lentamente da pista de taxiamento em direção à pista. Depois de concluir todas as verificações pré-voo, o voo 257 decola do aeroporto de Calcutá por volta das 11 horas e 54 minutos. Normalmente, o voo deveria chegar no aeroporto de Imphal na próxima hora. Mas algo inesperado acontece com esse avião que ninguém poderia ter imaginado, nem mesmo em seus pesadelos. O avião decola suavemente e, em poucos minutos, atinge a altitude de cruzeiro. Cerca de meia hora após a decolagem, o avião entra na zona de voo de Manipur, que é uma área montanhosa. E aqui, o clima muda rapidamente. Isso significa que, em um momento, pode estar ensolarado, e no momento seguinte pode começar uma chuva forte.
Ao entrar em Manipur, o piloto entra em contato com o controle de tráfego aéreo para informar sua localização. Aqui, o ATC instrui o voo 257 a diminuir sua altitude e descer para 3 km. O piloto segue as instruções e, depois de algum tempo, quando o avião atinge uma altitude de 3 km, ele entra em contato com o controle de tráfego aéreo novamente. Novamente, o controle de tráfego aéreo pergunta ao piloto sobre sua localização. Em resposta, o piloto informa que está diretamente acima do VOR, que significa Very High Frequency Omnidirectional Range, alcance omnidirecional de frequência muito alta. Aqui vale a pena mencionar que o VOR é um tipo de sistema de navegação baseado em rádio, que orienta o avião no caminho correto. Quando o ATC percebe que o voo 257 já passou do VOR, informa ao piloto que a altitude deveria ser de 1,5 km, até chegar ao VOR, mas está atualmente em 3 km, o que é muito alto. Portanto, eles instruem o piloto a diminuir a altitude primeiro, antes de dar a autorização para os outros procedimentos de pouso. Ao ouvir isso, o piloto responde: "Tudo bem, vamos seguir para o leste e baixar nossa altitude para 1,5 km. Depois de entrarmos em contato novamente. Depois entraremos em contato novamente." Aqui o ATC informa que há chuva naquela direção. Portanto, eles devem tomar cuidado. Depois disso, o ATC se ocupou em orientar outro voo da India Airlines que estava se preparando para decolar do aeroporto de Impal. Depois de orientar o outro voo para a decolagem, o controlador de tráfego aéreo se lembra do voo 257, que já deveria ter atingido uma altitude de 1,5 km. O controlador tenta estabelecer contato com o voo 257, mas não obtém resposta. Esse esforço continua por um longo tempo. Até mesmo, horas se passam sem nenhum sinal do voo 257. Agora, o operador tem certeza de que algo incomum aconteceu com o voo 257. Com isso em mente, eles declaram uma emergência total. O voo 257 acabou tendo um destino trágico. O avião desapareceu repentinamente, deixando para trás um mistério sobre o que exatamente aconteceu. Vamos voltar um pouco no tempo para entender isso. Na verdade, quando o voo 257 partiu de Calcutá para sua viagem, de acordo com a rota planejada, o avião deveria chegar no aeroporto de Impal via aeroporto de Comilla e Agartala, esses dois pontos de passagem. Mas o piloto, demonstrando alguma esperteza, não seguiu essa rota. Em vez disso, pegou um atalho, pulando esses dois pontos de passagem e indo direto para o Impal. Além disso, para esconder sua esperteza, eles até mentiram para o ATC, dizendo que estavam passando por cima de Agartala, quando o avião não tinha ido naquela direção. De maneira semelhante, para ocultar sua mentira, eles continuaram mentindo para o ATC durante toda a viagem, cometendo erros e prosseguindo. Quando o piloto disse ao controle de tráfego aéreo que estava acima do VOR, na realidade o avião estava a cerca de 30 km atrás dele. O ATC achou que o avião havia chegado muito perto do aeroporto e que sua altitude era bastante alta. Então instruiu o piloto a dar a volta, ou seja, fazer um giro circular em torno do aeroporto e levar o avião a uma altitude de 1,5 km. No entanto, como o avião ainda estava muito longe do aeroporto, o piloto decidiu prosseguir com uma entrada de offset, em vez de dar a volta. Um offset entry é um tipo de padrão de espera em que o avião segue um caminho circular na tela, reduzindo gradualmente sua altitude enquanto avança em direção à pista. Dessa forma, enquanto faziam as coisas do seu próprio jeito, o piloto começou a fazer uma entrada offset a 26 km de distância do aeroporto. Como mencionamos, no padrão offset, os pilotos começaram a reduzir a altitude do avião enquanto avançavam. No entanto, a direção que o piloto estava tomando, o avião estava coberta por nuvens densas. Mas, apesar disso, eles continuaram avançando.
Talvez eles estivessem um pouco confusos devido ao erro, ou também podemos dizer que, para esconder seu erro, eles colocaram em risco a vida de 63 pessoas inocentes. Enquanto o avião continuava reduzindo a altitude em meio às nuvens densas, o piloto continuava avançando. E assim que o avião saiu das nuvens, eles viram uma grande montanha bem na frente deles. A montanha estava tão próxima do avião que o piloto nem teve tempo de reagir. O alarme de proximidade do solo soou por alguns segundos, e antes que o piloto pudesse fazer qualquer coisa para evitar a situação, o avião se chocou contra a montanha. Sim, o controle de tráfego aéreo também suspeitou que o voo 257 poderia ter caído. Mas onde ele caiu? Essa ainda era uma grande questão. Na verdade, todas as equipes de busca estavam procurando o avião nos locais próximos à sua rota original. Mas o avião não seguiu por esse caminho, por isso levou muito tempo para encontrá-lo. Finalmente, a equipe de busca chegou a um vilarejo enquanto procurava o avião, onde os moradores disseram que um avião havia caído em Tenzing Hill. Ao receber essa notícia, a equipe se dirigiu ao morro onde, após algumas horas, encontrou os destroços do voo 257. Vale a pena mencionar que a altura dessa colina é de cerca de 2,1 quilômetros, mas o voo 257 caiu a uma altitude de aproximadamente 2 quilômetros. Devido ao terreno íngreme e às fortes chuvas, a equipe de busca levou até tarde da noite para chegar ao local do acidente. Na chegada, quando os destroços foram examinados, descobriu-se que todas as 69 pessoas a bordo do avião haviam perdido a vida no acidente. Foram necessários 4 dias para retirar os corpos das pessoas falecidas da colina. Depois que os destroços do avião foram encontrados, iniciou-se a investigação do incidente. No entanto, chegar ao fundo desse acidente foi bastante desafiador porque as 2 caixas pretas do avião haviam sido destruídas e nenhum dado pôde ser recuperado delas. Mas os dados desses 5 parâmetros, tempo, altitude, direção, velocidade do ar e aceleração vertical, chegaram às mãos dos investigadores a partir do gravador de voz da cabine e do gravador de dados de voo. E a partir desses dados foi feita uma estimativa de como esse incidente poderia ter ocorrido. Em geral, o principal motivo desse incidente foi atribuído à decisão dos pilotos de agir arbitrariamente. Devido ao terreno montanhoso ao redor do aeroporto de Impal, qualquer tipo de experiência ou atalho na rota do avião é considerado muito arriscado. Nessas áreas montanhosas, é muito mais seguro seguir uma rota predeterminada e fornecida aos sistemas do avião, permitindo que a assistência automática prossiga com segurança. Mas os pilotos do voo 257 não fizeram isso e começaram a avançar o avião manualmente na tentativa de pegar um atalho. Isso fez com que eles não soubessem quando, onde e que altitude deveriam prosseguir com o avião. E devido a todos esses erros, 67 pessoas inocentes perderam suas vidas. No entanto, a India Airlines compensou cada pessoa que perdeu a vida nesse incidente com uma indenização de 5 lakh rupias. Mas apesar disso, as pessoas nunca esqueceram a dor desse incidente. O que você acha que foi o principal motivo desse incidente? Não deixe de comentar e nos informar. Então, amigos, isso é tudo no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final e até a próxima.